Entra na casa dessa pessoa que clicou neste vídeo agora. Entra com a tua presença, com a tua paz. Que seja uma casa de paz, de alegria e de fé. E que esse lar seja guardado, protegido e blindado pelo teu sangue poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Nem sempre você vai entender o caminho, mas Deus sabe exatamente para onde está te levando. Eu caminhei sem destino, tentando achar direção, seguindo vozes erradas que confundiam meu coração. Cada escolha mal feita me afastava mais de mim. Eu já não reconhecia onde era o começo ou o fim. E quando tudo virou dúvida, sem saber o que fazer, algo dentro me puxava pra não me perder. Não tinha placas na estrada, nem respostas pra enxergar, mas havia uma presença me ensinando a continuar. Mesmo sem entender nada, eu comecei a andar como quem confia no invisível, sem precisar enxergar. Você não precisa ver o caminho inteiro, só continuar. Teve curvas inesperadas que eu não quis aceitar, mas depois eu percebi que eram pra me guardar. Nem todo desvio é perda, nem todo atraso é em vão. Às vezes Deus muda a rota pra proteger o coração. Eu quis controlar o tempo e decidir meu lugar, mas Deus fechou caminhos que iam me machucar. E mesmo sem eu entender, Ele continuou ali, me guiando passo a passo, pra eu não desistir. E quando eu perdi o controle, sem saber onde chegar, algo dentro dizia: você ainda vai encontrar. Hoje eu olho pra trás e começo a compreender que mesmo sem mapa nenhum, Deus soube me conduzir. Nada foi por acaso, nem erro sem direção. Foi cuidado invisível guiando cada decisão. E aquilo que parecia incerto hoje faz sentido em mim, porque Deus escreveu caminhos que eu nunca imaginei assim. Eu não precisei saber tudo pra continuar a viver, porque mesmo sem mapa Ele nunca deixou de me guiar. O caminho não estava claro,
lugar. Você pode não ver o caminho, mas Deus nunca perde a direção. Nem tudo acontece de uma vez. Deus trabalha no tempo certo. Eu caí em pensamentos que me fizeram duvidar de tudo que eu já vivi, do que ainda ia chegar. As certezas se perderam no meio da confusão e eu fiquei sem direção dentro do meu coração. E quando tudo parecia sem caminho pra seguir, algo começou em silêncio a me manter aqui. Não foi de forma imediata, nem algo pra impressionar, mas aos poucos fui sentindo que eu podia levantar um passo depois do outro, mesmo sem segurança, como quem aprende de novo a confiar na esperança. Deus não te abandona, Ele te reconstrói com paciência. Teve dias que voltei a quase desistir, mas algo dentro de mim me fez continuar ali. Eu não tinha todas as forças, nem sabia como fazer, mas existia um cuidado me ensinando a viver. E no tempo mais difícil algo começou a mudar. O que antes me quebrava já não conseguia mais me parar. As dores viraram marcas que me fizeram crescer, e aquilo que era fraqueza virou base pra eu viver. E mesmo sem perceber, eu comecei a mudar, porque Deus já estava ali me ajudando a levantar. Hoje eu vejo com clareza o que antes eu não via, que cada passo pequeno tinha grande importância no dia a dia. Nada foi perdido à toa, nem lento sem razão. Era Deus cuidando de tudo dentro do meu coração. Eu não fui levantado rápido, mas fui levantado certo, porque Deus conhece o tempo e sabe o momento exato. E aquilo que demorou foi o que mais me fortaleceu, porque no processo inteiro foi Deus quem me ergueu. Não foi de uma vez só, nem do jeito que eu pensei, mas foi no tempo perfeito que eu finalmente me levantei. Deus não falha no processo, nem erra na direção. Ele constrói com cuidado cada parte do coração. Se ainda há talento,
confia, Deus está fazendo do jeito certo. Quando suas forças acabam, Deus começa a te carregar. Eu tentei ir pelos meus passos, sem pedir direção, segurando minhas quedas, escondendo o coração. Parecia que eu aguentava, mesmo prestes a cair. Mas por dentro eu já sabia que não dava mais pra seguir. E quando tudo ficou pesado, sem saída pra escolher, algo começou em silêncio a me manter de pé. Eu não senti quando começou, nem consegui explicar, mas mesmo fraco por dentro eu continuei a andar, como se alguém invisível estivesse ali por mim, segurando cada passo pra eu não chegar ao fim. Você não chegou até aqui sozinho, teve mãos te sustentando. Teve noite que o silêncio pesou mais que qualquer dor, e pensamentos confusos tentavam tirar meu valor. Mas algo dentro resistia, sem saber de onde vinha. Era Deus me protegendo, enquanto eu não entendia. Eu pensei que era força minha continuar daquele jeito, mas hoje eu reconheço que não vinha do meu peito. Era cuidado constante, mesmo sem eu perceber. Deus me carregava inteiro pra eu não me perder. E quando eu quase desisti, sem saber como reagir, algo dentro me puxava pra continuar a existir. Hoje eu vejo claramente o que antes eu não vi, que nos dias mais difíceis foi Deus quem cuidou de mim. Cada passo inseguro, cada momento de dor, foram braços invisíveis me guardando com amor. E aquilo que parecia fraqueza era dependência em mim, porque quando eu não podia, Ele fez até o fim. Eu não precisei ser forte pra continuar de pé, foi Deus me sustentando quando faltava fé. Não foi minha caminhada que me trouxe até aqui, foi Deus me carregando sem eu nem perceber.
quando você não conseguiu andar, Deus te levou no colo. Quando você acha que não aguenta mais, é Deus que te segura. Teve dia que eu acordei sem vontade de levantar, com a mente tão cansada, sem saber como continuar. O mundo parecia pesado, difícil de suportar, e até o simples caminho eu não queria mais andar. Mas algo dentro de mim se recusava a cair. Mesmo fraco e sem direção, ainda tentava seguir. Eu não tinha mais respostas, nem força pra decidir, mas havia algo em mim que não deixava desistir, como um sopro silencioso que me fazia respirar, mesmo quando eu só queria parar de tentar. Não foi você sozinho, foi Deus te sustentando até aqui. Eu pensei que era fraqueza tudo aquilo que eu senti, mas era Deus me ensinando a depender só dele ali. Quando faltou em mim tudo, foi ele quem apareceu e segurou minha vida quando tudo se perdeu. Eu não via saída, nem motivo pra insistir, mas uma força invisível me fazia resistir. E mesmo sem entender nada, eu continuava a andar, porque tinha algo maior me ajudando a suportar. E quando eu quase parei, sem saber o que fazer, algo dentro gritava: você ainda vai vencer. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu comigo. Não foi minha resistência, foi Deus sendo meu abrigo nos dias mais difíceis, quando tudo escureceu. Foi Ele que me sustentou e não me deixou. E aquilo que parecia fim era só transição. Deus estava me levando pra uma nova direção. Eu não tinha mais forças, mas Ele tinha por mim. E foi assim que eu segui, quando achei que era o fim. Não foi minha capacidade, nem minha decisão, foi Deus cuidando de tudo, mesmo na escuridão. Quando eu não consegui, foi Ele quem fez por mim. E aqui
Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi Deus te sustentando em cada passo. Tem coisa que não aconteceu porque Deus te protegeu. Eu quis seguir meus caminhos sem pensar onde ia dar, tomando decisões sozinho sem parar pra escutar. Achei que tinha controle sobre tudo ao meu redor, mas cada passo sem direção só me deixava pior. E mesmo em meio aos meus erros, sem eu perceber, algo me desviava do que ia me perder. Portas que não se abriram, eu cheguei a questionar, mas hoje eu vejo que era livramento pra não me machucar. Caminhos que eu desejei tanto nunca vieram até mim, e agora eu entendo o motivo de não ter sido assim. Nem tudo que você quis era o que Deus tinha pra você. Eu achei que tava sozinho, sem ninguém pra me guiar, mas tinha algo invisível me impedindo de errar mais. Mesmo quando eu insistia em seguir sem direção, algo fechava as portas pra proteger meu coração. Teve coisa que não aconteceu e eu cheguei a lamentar, mas se tivesse acontecido eu não estaria aqui pra contar. Deus conhece o amanhã muito antes de eu chegar, e aquilo que Ele impediu foi pra minha vida guardar. E quando eu não entendia o porquê de tanto não, era Deus dizendo em silêncio: eu sei o que é melhor pra você então. Hoje eu olho pra trás com outro olhar sobre mim e percebo quantas vezes Deus me tirou de um fim. Nada foi coincidência, nem falta de oportunidade. Foi cuidado invisível guardando minha caminhada de verdade. Eu não vi quando aconteceu, mas sei que Ele estava lá, me livrando de caminhos que iam me derrubar. E mesmo sem perceber, Ele nunca se afastou, porque até no que não aconteceu, foi Deus quem me guardou. O não que eu rejeitei era proteção disfarçada. Cada porta que fechou era minha alma guardada. Deus vê além do momento, muito além do que eu sei.
estivesse bem. Se não aconteceu, confia. Deus também te protege através do que Ele não permite. Quando ninguém vê, Deus continua te sustentando. Eu segui dias vazios, sem saber como explicar. Era um peso constante, difícil de carregar. Minhas forças diminuíam, sem ninguém perceber. E por fora parecia tudo, mas por dentro eu a ceder. E no meio desse cansaço, algo começou a surgir. Uma força diferente que me fez resistir. Eu não via de onde vinha, mas eu sentia mudar. Como se mãos invisíveis estivessem a me guardar. Cada passo que eu dava, mesmo fraco, sem direção, era como se alguém cuidasse de cada decisão. Você não chegou até aqui sozinho. Tenha um cuidado sobre você. Teve dia que eu pensei que não ia suportar, mas algo me mantinha firme, mesmo querendo parar. Não era força minha, eu sabia dentro de mim. Era algo maior agindo pra não me deixar no fim. E no silêncio mais profundo eu comecei a perceber que mesmo sem resposta, Deus cuidava de mim sem eu ver. Ele segurou meus passos quando eu quase desisti. E mesmo sem eu notar, Ele nunca saiu daqui. E quando tudo parecia sem saída pra continuar, algo dentro dizia: você ainda vai chegar. Hoje eu vejo claramente o que antes eu não vi, que nos dias mais difíceis foi Deus que me trouxe até aqui. Nada foi por acaso, nem sorte, nem coincidência. Foi cuidado invisível sustentando minha existência. E aquilo que eu chamava de fraqueza era Deus me ensinando a depender. Porque quando faltou em mim, foi Ele quem fez acontecer. Agora eu sigo firme, mesmo sem tudo entender, porque sei
fazer. Não foi o que eu enxerguei que me fez continuar. Foi aquilo que eu não via, mas nunca deixou de atuar. Deus trabalha em segredo, sem precisar mostrar. E no meio do silêncio, Ele escolhe transformar. Mesmo quando você não percebe, Deus continua te sustentando. Nem tudo que Deus faz você consegue enxergar na hora, mas Ele não para. Eu esperei por respostas que pareciam não chegar. O tempo corria lento e eu cansava de tentar. Cada dia era uma dúvida, sem direção pra seguir, e um silêncio tão profundo que doía dentro de mim. Mas algo dentro insistia pra eu não abandonar. Mesmo sem ter evidência, eu precisava continuar. Eu não via movimento, nem sinais pra acreditar, mas no invisível da vida algo começou a mudar. Deus não depende dos olhos pra provar que está aqui. Ele age no oculto, mesmo sem eu conseguir ver. O invisível de Deus é mais real do que você imagina. Eu pensei que era atraso, mas era tempo de formar cada parte da minha história que eu precisava ajustar. As portas não se abriam e eu não entendia o porquê, mas hoje eu vejo que aquilo era Deus me protegendo sem eu ver. Nem tudo que eu quis viver era o melhor pra mim, e mesmo quando doeu, Deus disse que não era o fim. Ele mudou minha rota sem eu perceber, e me tirou de caminhos que iam me fazer sofrer. E quando tudo parecia sem motivo pra existir, algo mais forte dizia: você ainda vai sorrir. Hoje eu olho pra trás e começo a entender que até o silêncio mais duro tinha propósito em ser. Nada foi perdido à toa, tudo teve direção. Deus estava
minha transformação. Eu não precisei ver tudo pra saber que Ele agiu, porque dentro de mim algo novo surgiu. E aquilo que era incerteza virou aprendizado em mim, porque Deus nunca parou, mesmo quando eu achei que era o fim. O que parecia parado estava sendo construído, cada detalhe escondido tinha um plano definido. Deus não falha, não se perde, nem esquece do que prometeu. Ele trabalha em silêncio, mas nunca se esqueceu. Se você não tá vendo nada, continua confiando. Deus ainda está trabalhando. Até no lugar onde você caiu, Deus sabe exatamente onde te buscar. Eu tentei seguir caminhos que não eram pra mim, me perdi nas minhas escolhas, sem saber onde era o fim. Fui deixando pedaços meus em lugares que não voltei, e carregando consequências de tudo que eu errei. E quando eu pensei comigo, agora não tem mais saída, algo tocou lá no fundo e reacendeu minha vida. Eu cheguei no meu limite, sem força pra reagir. O mundo ficou distante, eu não sabia pra onde ir. Mas no meio do meu caos, algo começou a acontecer, mesmo sem eu merecer. Alguém veio me erguer. Deus não desiste de você, nem quando você desiste de si mesmo. Não foi fácil levantar depois de tudo que passou, mas uma paz inesperada aos poucos me alcançou, como quem junta os pedaços de algo que se quebrou. Deus foi reconstruindo o que o tempo destruiu e levou. Eu tentei esconder marcas que ficaram dentro de mim, mas Deus olhou diferente e disse que não era o fim. Ele viu além da falha, além do que eu me tornei, e mesmo cheio de erros, Ele nunca me deixou. E quando eu já não via nada,
E o lugar da minha dor virou ponto de recomeço, porque Deus entrou na história e mudou todo o processo. Eu não precisei de palavras pra entender o que senti. Foi no silêncio mais profundo que Ele falou comigo ali. E aquilo que parecia fim era só um novo começo. Deus escreveu minha história sem olhar pro meu tropeço. Nenhum erro é maior do que o amor que me alcançou. Mesmo quando eu caí, foi Deus quem me levantou. E se hoje eu continuo, não foi pela minha força, foi porque no meio da queda Ele mudou minha rota. Onde você pensa que acabou, pode ser exatamente onde Deus vai começar. Mesmo no lugar mais fundo, Deus sabe exatamente como te alcançar. Eu desci dentro de mim, sem perceber onde chegava. Me afastei do que era luz e me prendi no que pesava. Fui me calando por dentro, sem coragem de falar. E tudo que eu escondia começou a me sufocar. E quando já não havia força, nem motivo pra reagir, algo tocou no profundo e me fez ainda existir. Eu pensei que era o fim, que não dava pra voltar, mas no meio do meu caos algo veio me encontrar. Não foi barulho, nem pressa, nem algo pra impressionar. Foi um toque tão simples que me fez levantar. Não existe lugar tão fundo que Deus não possa te alcançar. Eu não merecia nada do que começou a acontecer, mas mesmo cheio de falhas, algo insistia em me erguer. Como quem conhece tudo, mesmo antes de eu falar, Deus entrou na minha história sem precisar avisar. Teve parte da minha vida que eu tentei esconder, mas Ele viu cada detalhe sem nunca me expor ou ferir. E ao invés de me julgar, Ele decidiu cuidar, e no lugar da minha queda começou a me levantar. E quando eu pensei que era tarde, sem chance
se levantar. Hoje eu vejo claramente o que aconteceu ali, que até no ponto mais baixo foi Deus quem cuidou de mim. Nada foi longe demais, nem perdido sem razão, porque até no fundo do poço Ele estendeu a mão. E aquilo que era vergonha hoje virou testemunho, porque Deus não desperdiça nem o mais profundo escuro. Eu não fiquei onde eu caí, nem terminei como eu tava, porque Deus entrou na história e mudou toda a jornada. Não importa a profundidade, nem o quanto você desceu, Deus alcança qualquer lugar, porque o amor dele não morreu. E mesmo quando você some, ele sabe onde você tá, e no tempo certo da dor ele escolhe te levantar. Não importa o quão fundo você foi, Deus ainda sabe como te trazer de volta.